Júlia Zanata. Obrigada, presidente. Obrigada, ministra, pelo comparecimento aqui. É muito importante que a gente trate sobre esse assunto, mas de início, infelizmente, é preciso falar a verdade. E o povo brasileiro, ministra, está vendo que a senhora é boa de discurso, mas ruim de prática. O povo brasileiro lhe acha incompetente para gerir as questões em relação aos problemas das queimadas no Brasil. E talvez a senhora devesse fazer igual fez em 2008, quando pediu demissão do governo do PT. Eu fiz requerimento de informação para a sua pasta e o que a gente viu é o mesmo que foi apresentado aqui. Sobra burocracia e falta efetividade. Vocês são bons de criar reuniões, burocracias, órgãos, mas para resolver o problema está provado que fica muito complicado e que o governo Lula precisa rever. Mas eu tenho outras questões aqui que é preciso trazer à baila, que são muito graves, que em meio à crise que nós estamos passando, foram enviados milhões para ONGs, né? E fiz um requerimento de informação, inclusive, a respeito disso, né? Para saber quais ONGs foram beneficiadas, quais os critérios o governo utilizou para escolher essas entidades. A senhora fala muito agora em ação humana e mudanças climáticas, mas a senhora era a primeira, a senhora pediu generosidade aqui, mas a senhora era a primeira a criticar o governo Bolsonaro e dizer que era culpa, sim, do governo. Então, parece que com a troca de governo veio também a troca de desculpas. Mas vamos a algumas questões. O presidente do ICMBio, ministra Marina, mencionou que ONGs têm influência direta nas escolhas e ações do Ministério do Meio Ambiente, inclusive no processo de seleção para cargos-chave, como o dele. Essa interferência inclui decisões estratégicas e operacionais, em especial aquelas relacionadas ao Fundo Amazônia, que conta com investimentos estrangeiros. Com base nisso, como o governo justifica que ONGs determinem decisões cruciais do Ministério do Meio Ambiente? Até que ponto o Ministério é influenciado por agendas externas, considerando a participação direta de ONGs no ICMBio? Quem define a política ambiental do Brasil? O governo Lula ou os interesses das ONGs, ministras? Quem é o seu patrão? ONGs, as ONGs e interesses estrangeiros ou o presidente Lula? Como o Ministério justifica direcionar 315 milhões para ONGs, superando o orçamento de órgãos essenciais como o IBAMA? Dado o valor destinado às ONGs, será que a política ambiental está mais comprometida com grupos privados do que com as instituições nacionais? Ministra, com encontros e alianças com a Open Society, controlada pela família Soros, a política ambiental brasileira agora responde a quem? Aos interesses nacionais ou a esses bilionários filantropos que ditam o que podemos fazer com nossas próprias florestas? Se antes o discurso, ministra, era de soberania e independência, por que agora a prioridade do Ministério do Meio Ambiente parece ser agradar a ONGs e fundações estrangeiras e não lidar com o problema das queimadas? Quem realmente, deputada Marina Silva, manda na Amazônia? O governo Lula ou os financiadores internacionais? O Brasil virou o capacho verde dos bilionários do exterior? Ministra Marina, até onde o Ministério vai submeter os interesses do país para receber os aplausos e os cheques desses magnatas verdes? Verdes, entre aspas. Em resposta ao meu requerimento de informação, número 1997 de 2024, informações desencontradas entre o MMA e o ICMBio traduzem nossa percepção diante das respostas desencontradas deste governo, tendo em vista que o Ministério afirma que não houve contingenciamento, enquanto o ICMBio afirma que houve, por exemplo. Afinal, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, que a senhora conhece muito bem, sofreu uma redução de mais de 15 milhões em seu orçamento do ano de 2024. Agora ficam os questionamentos, ministra, que são muito importantes para o povo brasileiro.
Repito, muito discurso e pouca efetividade. O deputado Nicolas trouxe aqui críticas, inclusive, de pessoas do PT que falam isso. Que para escrever teses acadêmicas, a senhora deve ser excelente e ter muito talento. Mas para gerir algo como o Ministério do Meio Ambiente, para combater as queimadas, ministra Marina, as cenas dos animais sofrendo com as queimadas cortam o coração do povo brasileiro. A senhora não se solidariza com isso? A senhora, que diz ser uma defensora do meio ambiente, não apresentou trabalho prático para combater essas queimadas, e não é acirramento político. Nós, de fato, queremos resolver esse problema. E repito, a senhora era a primeira a fazer acirramento político quando era para apontar o dedo para o governo Bolsonaro ou para o ministro Salles, e agora vem pedir generosidade. Vamos ser generosos, sim, com todos que estão sofrendo por conta da incompetência do seu governo, do governo Lula e do seu ministério. A senhora vem também colocando culpa nas agendas das mudanças climáticas e até mesmo alimentando narrativas que responsabilizam os produtores rurais, sendo que a senhora não levou o problema a sério desde o início. Segundo o INPE, de 1º de janeiro a 15 de outubro, foram detectados 228 mil focos de incêndio pelo satélite. Quais as provas que sustentam a sua argumentação para colocar este número nas costas dos produtores rurais? Era isso, presidente. De presente você tem mais 5. Não, eu estou gostando de ver o festival de ambientalismo que eu estou vendo. Não, agora é você. Não, por favor. Não, são 5. São líderes. Então. São líderes. Eu acompanhei aqui todas as manifestações e eu confesso que eu gostaria muito, mas muito mesmo, que essas preocupações ambientais se refletissem na prática e que elas fizessem parte da vida e do cotidiano das pessoas que colocam com tanta veemência essas preocupações ambientais. Eu estou trabalhando na prática, agora é minha vez de falar. Eu sou ministra e eu digo para a senhora que eu agradeço a Deus, porque eu fico imaginando se o desmatamento continuasse aumentando em 50%, como não estaríamos? Se as equipes do ICMBio continuassem intimidadas, tendo que marcar ponto para conversar com jornalistas, como estaríamos? Se nós continuássemos numa situação em que o Ministério do Meio Ambiente viu ser desfeita a Secretaria de Mudança do Clima, viu separado o Fundo Amazônia, viu separadas as políticas ambientais do governo. Eu fico imaginando como estaríamos. Em relação à questão de que eu pedi generosidade, eu não pedi generosidade. Não ponha palavras na minha boca. O que eu falei, para que tenhamos compromisso com a verdade, é que indo para o Rio Grande do Sul, eu senti que naquele contexto deveria suscitar em nós muita generosidade. E que quando eu fui perguntada o que eu achava de agora ver tudo aquilo que há mais de 40 anos eu venho dizendo e trabalhando para que não aconteça, está acontecendo, o que eu diria? E eu disse, a primeira coisa é ser generosa. Não ficar jogando na cara das pessoas, eu te disse. Foi isso que eu falei. Não pedi generosidade. Aliás, poderia ter pedido. Porque como João Batista eu aprendi que às vezes tem que chover, tem que pregar no deserto. Mas não foi isso que eu fiz dessa vez. Só dizendo a verdade para que Vossa Excelência não ponha palavras na minha boca e se atenha exatamente àquilo que eu falei. Em relação à diferença do problema da mudança do clima, uma coisa é você enfrentar a gravidade do problema estando preparado pelo menos 2 meses e meio antes para fazer esse combate.
sem o que nós não sequer teríamos empatado o jogo no Pantanal. Mas nós estávamos preparados. Vamos intensificar ainda mais a cada preparo e a cada ano. Mas nós aumentamos a nossa capacidade já de cara em 18% a quantidade de brigadistas. Nós aumentamos em 18% o nosso orçamento. E nós conseguimos, sim, fazer a reposição do orçamento do IBAMA, do ICMBio, graças ao esforço do governo internamente. Seja quando fizemos a recomposição dos cortes que haviam sido feitos e dos contingenciamentos que haviam sido feitos, seja quando conseguimos o crédito extraordinário. Do contrário, não teríamos como ter mobilizado mais de 800 pessoas só para o Pantanal, de estarmos agora com mais de 1.000 pessoas no enfrentamento da Amazônia, com mais de 800 pessoas fazendo o enfrentamento do Cerrado, e em vários outros lugares, porque a realidade não para. Aumentamos o esforço, e isso foi porque nós identificamos que, de fato, ia ter um problema de agravamento já em 2023, por isso que eu queria muito que a linha do tempo depois seja enviada para vocês, para que vocês, já foi distribuída, é só olhar e fazer a verificação. Isso pode ser auditável, isso pode ser verificável, porque o compromisso com a verdade faz parte também da ética pública. Então, nós fizemos, né, um esforço muito grande para fazer esse enfrentamento do que nós estamos fazendo hoje. E tudo isso que me é dito, né, essas acusações que me são feitas, chega um tempo na vida da gente, não é? Agora com 66 anos de idade, desde os 17 anos nessa luta, enfrentando esse tipo de coisa, né, que eu fico pensando, meu Deus, o que eu posso dizer aqui em minha defesa a não ser a minha própria vida, a minha prática? O fato de termos reduzido o desmatamento em 50% o ano passado, apesar de ter sido abandonado o plano de combate ao desmatamento da Amazônia. O fato de termos retomado, não para ONGs, inclusive tem uma ONG que me acusam de que foi eu que passei o recurso, que é o caso do IPAM. O dinheiro foi liberado na época anterior. Eu nem era do governo, nem era do ministério. Foi no governo Bolsonaro que foi liberado o recurso do IPAM. Mas isso tudo é auditável, pode olhar, verificar, e verificar como é que foi feito esse repasse de dinheiro. Então, eu estou aqui para debater as ações que nós estamos fazendo. E, de fato, fizemos um aumento das ações de combate ao desmatamento, de combate aos incêndios. Conseguimos já, dos mais de 1.000 focos de calor, cerca de 80%, deputado Salles, dos mais de 1.111 focos de calor, mais de 80% estão extintos ou controlados. Isso significa esforço, trabalho, equipe, brigadistas. Cada incêndio desse tem milhares de focos de calor. Nós chegamos a enfrentar uma linha de fogo no Pantanal de 25 quilômetros. Isso é trabalho, é quem sabe o que está fazendo. Vossas Excelências ficam com essas afirmações, não sei nem como dizer, não vou dizer, não vou nominar, não quero adjetivar, certo? Mas eu estou muito tranquila com a minha consciência. Tem uma oração, o deputado Nicolas não está aqui, e às vezes eu faço. Tem uma oração que às vezes eu faço em situação de extrema injustiça. E eu digo que Deus julgue entre eu e os meus acusadores e dê o seu veredito. Porque Deus sabe dar o seu veredito. O senhor é pastor, o senhor sabe o que eu estou dizendo. O senhor sabe o que eu estou dizendo. E eu não digo isso debalde. Que Deus julgue entre eu e os meus acusadores e dê o seu veredito. Obrigado, ministro. Bom Gás, Domingos Sávio, Presidente. Silvio Iapi, Coronel Crisóstomo, Daniela Rainer. Essa é a sequência. Bom Gás com a palavra.
Presidente, eu quero... Eu só queria registrar que é uma lástima quando a gente faz esses acordos de... Presidente, passar eu também pra queria convite. retrucar. Vamos seguir a inscrição, Passar. até porque eu tô estou falando com sobre o fome. convite. Tá com fome, vai comer. Oi. Olha só, daí o... Mas o senhor pode ir almoçar? Alguém está presente? Daniel, Presidente, eu tô com a palavra, né? Não, eu quero falar sobre a questão... Ué, mas tem muita gente inscrito, presidente. Ela volta a hora que quer, ué. Por favor, rápido. Vamos seguir a Então ordem. vou passar pro Bongás. O convite que a gente faz como forma elegante, né, no lugar de convocação, tem esses problemas. Que a convidada acaba não respondendo às perguntas. Ela não citou, por exemplo, a questão das ONGs. Eu vou que tem citar. sido. Vossa tem Excelência sido... quer que eu cite? Não, Por agora favor, não. Eu Só vou tem pra citar. você- Porque quem repassou o dinheiro foi o Não, Congresso. não, mas- Através de Presidente, emendas o critério parlamentares. é deputado. um critério... Foi o Júlia, Congresso que Júlia, repassou. Mas Júlia. Não fomos nós. Júlia, do Júlia. A senhora não é capacho de ONG. Júlia, eu preciso da sua compreensão. Vossa Excelência. Deputado Bongás com a palavra. Isso, presidente. Deputado Bongás com a palavra. Vossa Não, presidente, Excelência, eu- olha, capacho é quem faz discurso de encomenda. Mesmo conhecendo a biografia de uma pessoa, faz discurso de encomenda para fazer lacração. Eu sou uma pessoa que penso por mim mesma. Que vem aqui com falinha mansa fazer acusação inverídica. Deputado Isso Bongás, é ser por favor. capaz. Ministra, por favor. Capacho da falta Ministra, de consciência. Ministra, bem, por favor. Deputado Bongás com a palavra. Eu quero- Deputado Bongás com a palavra. Se a senhora quiser... Só, por favor, o senhor... Não, eu perguntei, ela teve a oportunidade de responder. Presidente, Ela respondeu bem. Ela respondeu bem. Foi o Eu perguntei. Congresso. Ela respondeu bem, é capaz. perguntei. Quem faz discurso encomendado é capaz. Presidente, O senhor não Presidente, vai falar da minha mão, o senhor não vai... presidente, Presidente. Calma, o senhor a palavra está com o permite... presidente. A O palavra senhor está com o permite presidente. invasão A de palavra está com o presidente. O senhor tinha passado a palavra para A palavra está com o presidente. O senhor permitiu Presidente, invasão na casa, A presidente. palavra está comigo. O senhor, por favor, o senhor é assessor da ministra. O senhor não se refere a mim. O senhor, por favor, o senhor como assessor da ministra, o senhor está aqui para assessorar a ministra. Ô, deputado. Já fiz Vossa intervenções, agora Vossa a palavra não é Excelência, total. Vossa Excelência, me desculpe, mas Vossa Excelência me tem aqui na condição de convidada. E Vossa Excelência permite que os deputados dirijam palavras ofensivas, palavras Deputado, violentas, todas que foram ditas aqui de forma Bongás. ofensiva. Deputado Bongás, E eu respondi a Vossa Excelência. Quem fez as emendas foi o Parlamento. E o Ministério executa as emendas. Deputado eu mando Bongás. para a senhora. Isso, E Vossa presidente. Excelência, com vozinha mansa, faz a acusação. Deputado Não, eu Bongás, falo- com a palavra. Eu Júlia. a senhora com vozinha mansa. Júlia, por Não, favor. eu Quem tem voz falo- mansa é a Eu senhora. falo com veemência, deputada. Eu falo com veemência. Não. Ministro, me ajuda, ministro. Não, Me ajuda, ministro. Eu ajudo. Júlia. A senhora não vai me intimidar. Não vai me Ministro, por intimidar. favor, ó, Bongás. Não vai me intimidar. Me desculpe. A senhora acha que vai me intimidar? Me desculpe. Deputado Bongás, por favor, Não, me desculpe. Não vai me intimidar.